Olá, crianças, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Hoje a gente vai resolver algumas questões para nossa AV, tá? Então a primeira questão diz assim, ó, considerando a reação de dissolução do cloreto de sódio em água. Tenho aqui o cloreto de sódio sólido, coloquei ele em água, ele vai dissociar ionicamente, né? O Na+ aquoso e o Cl- aquoso. O ΔH menos 0,9 quilocaloria por mol. Podemos afirmar que o processo se o ΔH aparece para mim com um valor negativo, quer dizer que esse processo de dissolução ele é exotérmico, ele libera energia. Para ser endotérmico, esse valor de ΔH deveria ser um valor positivo, que aí quer dizer que ele absorve energia. Isotérmico é quando a transformação acontece em temperatura constante. O início e o término do processo acontece à mesma temperatura constante. Atérmico quer dizer que ele não vai absorver e ele não vai liberar calor na sua transformação, no processo, tá? Não vai liberar e não vai absorver. Aqui a gente já vê que libera. E adiabático quer dizer que não troca calor com o meio externo, ok? Então aqui, letra A. Questão 2 da FUVEST. Considere os seguintes dados. Então, a primeira aqui, ó, carbono grafite indo para carbono diamante, ΔH positivo. Na segunda, o iodo gasoso, formando meio mol de molécula de iodo, ΔH negativo. Meia molécula de cloro, meio mol, né, de cloro, de gás cloro, transformando-se em cloro atômico, né, num átomo de cloro, ΔH aqui também em valor positivo. Pode-se afirmar que o reagente tem maior energia do que o produto somente em. Então aqui, ó, quando a gente viu lá os gráficos, a gente viu que no eixo de Y eu tenho entalpia e no eixo de X eu tenho o caminho da reação. O caminho da reação, ele é sempre de reagente para produto. E aqui no enunciado ele fala assim, ó, pode-se afirmar que o reagente tem maior energia. O reagente tem maior energia do que o produto. Então, eu sei que a energia do reagente está acima da energia do produto, que está embaixo. Isso aqui vai acontecer quando? Quando o reagente caminhar para o produto e nesse caminho, né, indo para o produto, ele liberar energia. E aí, quando ele libera energia, eu vou observar um ΔH com valor negativo. Isso aqui vai acontecer, a entalpia do reagente vai ser maior do que a entalpia do produto quando a reação é exotérmica, quando o ΔH é um valor negativo. Olhando as opções que ele me deu, os valores de ΔH, na reação 1 o ΔH é positivo, ou seja, ele absorve. Na reação 2 é negativo, é exotérmico. E na 3 também é positivo, então também absorve, é endotérmico. Se 1 e 3 são endotérmicos, eu não vou observar o reagente com mais energia do que o produto. Vai ser exatamente o contrário, o reagente com menos energia do que o produto. Então aqui a única opção onde a reação é exotérmica, respeita essa condição de reagente ter maior energia do que o produto, é no item 2, que é a letra B. Questão 3, ó, a equação mais 242 kJ representa uma reação química que. Então eu tenho aqui esse reagente mais esse reagente, formando esse produto. O que está depois é produto, o que está antes é reagente. Esse é o caminho da reação. E aí, quando a reação química está acontecendo, esses dois reagentes são consumidos e formam e produzem este produto e liberam essa quantidade de energia. Produz esse produto e libera essa quantidade de energia. Cuidado que a gente olha o mais aqui e tende a achar que isso aqui é o ΔH, é a variação. Isso não é a variação, tá? Quando o ΔH vem dizendo que é um valor positivo, aí eu posso determinar que isso aqui absorveu energia, que é endotérmico. Nesse caso aqui da reação, quando esse valor já vem escrito direto na equação, como se fosse um produto, quer dizer que esses reagentes produziram também esta quantidade de energia. Então, isso aqui foi liberado. Eu estou trabalhando como se fosse um produto, tá? Então, isso aqui foi liberado.
Então vamos analisar as opções. Ó. É uma reação que libera ou absorve. Isso aqui está sendo produzido, isso está sendo liberado. Então não absorve. Então não pode ser a letra B, não pode ser a letra E. Matei essas duas. Libera 121 kJ por mol de O2. Meio mol de O2 libera 242. Então, o mol de O2 vai liberar o dobro disso aqui, né? 484. Então, aqui está errado o valor que libera por mol. Na letra C, libera 242 kJ por mol de água que é produzida? Sim, libera essa quantidade a cada 1 mol de água que é produzida. Como é que eu sei que é 1 mol? Porque aqui na frente o coeficiente não veio escrito. Quando não vem escrito, quer dizer que é 1 mol. Tá? Então a letra C está correta. Vamos ver qual é o erro da D. Libera 242 kJ por mol de O2 consumido. O erro está aqui, ó. Ele libera 242 kJ para meio mol de O2, 1 sobre 2. Ó. Aqui está a molaridade, 1 sobre 2. Então, para liberar, para consumir, né, 1 mol de O2, vai ter que ser o dobro disso daqui, vai ter que ser 484. Tá? Então, aqui que está o erro, não é essa quantidade. Essa quantidade é para meio mol, não para o mol inteiro, de O2 que é consumido. Letra D também errada. A próxima. Considere o seguinte gráfico de acordo com o gráfico ao lado, que era abaixo. Indica a opção completa, respectivamente, que completa, respectivamente, as lacunas da frase a seguir. A variação de entalpia, que é o ΔH, é... Então, aqui, ó, olhei o gráfico. Eixo de Y, entalpia. Entalpia é calor, né? Energia. Eixo de X, o caminho da reação. O caminho da reação é sempre do reagente, que é o que vem primeiro, para o produto, que é o que vem depois. Então, eu sei que o reagente é A2 mais B2, gasoso, que vai formar 2AB gasoso. Se eu fosse escrever isso, como é que ficaria? A2 gasoso, né? Não vou colocar porque eu estou com o mouse. B2 gasoso, formando 2AB. Ok? Se eu fosse equacionar, seria assim, tá? Aí o ΔH, eu observo aqui, ó, que está decaindo. Do reagente para ir para o produto, ele libera energia. Então, eu já sei que o ΔH tem que ser um valor o quê? Negativo. Porque a reação, ó, o reagente está em cima, o produto está embaixo. Ele vai ter que perder entalpia para poder formar o meu produto. Então, não pode ser positivo. A reação é exotérmica, tá? Então, valor negativo. O ΔH é negativo. Se o ΔH é negativo, a reação vai ser o quê? Exotérmica. Então, aqui, ó, não pode ser endotérmica. ΔH negativo, a reação é exotérmica. E se ela é exotérmica, ela porque libera calor, ela não absorve. Quando absorve, a gente chama de endo, né? Então, aqui, libera energia, letra D. Mais uma. Sódio metálico reage com água, liberando grande quantidade de calor, o qual pode desencadear uma segunda reação de combustão. Sobre essas reações, é correto afirmar que... Então, eu tenho o sódio metálico que vai reagir com água e vai liberar, ó, libera grande quantidade de calor. Se libera, eu já sei que o ΔH é negativo, a reação é exotérmica, não pode ser endo. Então, vamos ver a letra A. Os valores de ΔH são positivos? Não, porque se ele diz que libera, o valor precisa ser negativo, é exotérmico. Letra B, o valor de ΔH é positivo? Também não, é negativo porque é exotérmico. Perde, libera calor, ele me disse isso no enunciado. Letra C, o valor de ΔH é positivo, a gente acabou de ver também que não. Então, já posso matar a A, a B e a C. Na D e na E, os valores de ΔH são negativos para as duas reações. Sim, correto. E a água é produto da combustão. Na letra E, ele fala que gás carbônico é o produto da combustão. Nesse caso aqui, vocês tinham que conhecer quais eram as equações que ele não trazia na prova, tá? Mas a gente vai ficar com o gabarito da letra D.
No próximo slide, eu coloco aqui as equações para a gente poder analisar a reação que acontece. Então, olha aqui, ó, o sódio metálico, aqui é o enunciado da questão, tá? O sódio metálico, ele reage com água, liberando grande quantidade de calor. Metal alcalino, quando você coloca metal alcalino na presença de água, a reação é extremamente exotérmica e ele vai liberar uma quantidade enorme de calor. Deixa eu colocar aqui o piloto. Não consigo colocar aqui, ó, a água. Eu tenho aqui a água e aí ele vai colocar o sódio metálico. Vocês vão observar que a água vai ficar rósea. Aqui é o sódio reagindo com a água. Se você puser a mão no vidro aqui, você vai sentir já quente. Repara que aconteceu a combustão. E aí estourou. Liberou alguns gases aqui, né? Acho que ele mostra em câmera lenta também. Extremamente exotérmica a reação. Vamos lá. Primeiro, por que que fica rosa? Nesse estado inicial aqui da água, essa água não está pura. Ele coloca uma solução de fenolftaleína, que é um indicador de ácido base. A fenolftaleína, ela indica se o meio está ácido ou básico. Ela é incolor e o meio ácido, ela continua incolor. Se o meio começar a ficar básico, com pH acima de 7, né, que é o pH básico, ela começa a ficar rósea. E aí, o que acontece na equação? Eu tenho a água ali com algumas gotas do indicador de fenolftaleína, que é o indicador ácido-base. Quando ele coloca o sódio metálico, começa a acontecer uma reação. Eu começo a produzir hidróxido de sódio. E o hidróxido de sódio é uma base. Por isso que o meio começa a ficar rósea. Porque eu começo a produzir hidróxido de sódio na solução, que é uma base, e aí o pH começa a subir, começa a ficar acima de 7. Então o indicador ele começa a reagir com essa base e ele começa a ficar rosa. E aí vocês observam que começam a sair alguns gases. Gás hidrogênio é produzido, gás oxigênio também é produzido, também tem a liberação de vapor de água. Vou botar mais uma vez para a gente observar, ó. Assim que ele coloca, já começa a ficar rosa, tá? Pela formação do hidróxido de sódio. Repara que demora um pouquinho para começar a combustão, porque no entorno do sódio tem uma película, como se fosse uma capa do óxido de sódio que reage. O oxigênio no ar reage com o sódio e forma uma película. Olha os gases que são produzidos. Reação muito popular, tá? Sódio em água, extremamente exotérmico, vai produzir uma base. E aí, na presença de fenolftalina, vai ficar rosa e vai liberar gases, ok? Beijinho, até semana que vem.